Uma mãe que acredita na cura do filho, segue as ordens médicas à risca, mas acredita numa forte voz interior que diz que o filho vai ser curado, é fanatismo ou não aceitação da situação? Eu não sei se a pergunta ficou faltando talvez um não aí, né? Ficou meio assim. Não, é assim, a pergunta talvez, uma mãe que acredita na cura de um filho, Aham. que está numa doença muito difícil, Uhum. né? Porque a mãe acreditar na cura do filho é uma condição normal. O filho está Uhum. doente, a mãe trabalha pela cura do filho. A questão é que, vamos colocar para que essa pergunta tenha mais força, a mãe da cura de um filho que passa por uma doença tida como incurável, ou como uma Isso, doença que em princípio, o médico desenganou, ou que não tem perspectiva de isso, cura, um isso. processo grave. Ela segue as ordens médicas à risca, mas acredita numa forte voz interior que diz que o seu filho vai ser curado. É fanatismo ou não aceitação da realidade? Existe uma terceira. Pode ser, na verdade, uma pessoa inspirada pelos bons espíritos. Porque nem todas as vezes que os médicos assinalam que uma doença ela não tem cura, isso vai de fato acontecer. Eu não estou querendo desconsiderar o aspecto da importância do pensamento médico, mas existem várias situações em que se sinalizou que uma determinada pessoa não iria se curar e a pessoa simplesmente voltou à vida física e teve uma sobrevida muito maior do que aquela que era prevista. Isso já aconteceu tantas vezes, que o médico chama a família, diz, olha, seu filho, seu marido, seu pai não vai sobreviver, a chance dele é de 5%. E nesses 5% a pessoa volta. Então, aí no caso, você tem uma mãe que ela tem um filho e o filho está doente e o prognóstico não é bom, mas ela segue a medicação à risca e ela trabalha com a busca da cura do filho, então isso, na verdade, tem a ver com a possibilidade da pessoa acreditar que ela pode interferir através da fé, da oração, e muitas vezes isso acontece. Existe um caso na Bíblia, não é exatamente esse, mas ajuda a entender, que é a história de Davi. O rei Davi, ele engravida a sua esposa e, na verdade, ela nem era a esposa dele, era a esposa de Urias, um dos seus generais. E ele então engravida Betfagé, vai ser a mãe de Salomão. Então ela fica grávida e a criança fica muito doente. Quando nasce, fica muito doente, doente, vai desencarnar, vai, não vai. E Davi fica desesperado, ora, ora, tira as roupas reais, veste roupa de saco, ele chora, pranteia, ele fica assim um trapo humano pedindo a Deus para que poupe a vida do filho. Aí, num dado dia, tem a notícia que o menino não resistiu e faleceu. Aí os dois que são do palácio estão conversando assim, agora, como é que a gente vai dizer para ele que o menino faleceu? Porque se o menino doente ele já ficou nesse estado, se disser que o menino morreu, ele vai enlouquecer de vez. Aí ele ouve e diz, o menino faleceu? Aí diz, sim, o menino faleceu. Tá bom. Aí ele não faz nenhum alarido, se levanta, toma banho, troca de roupa, coloca as roupas reais. O senhor vai aonde? Se eu vou ao templo fazer ofertas a Deus. Mas como, meu senhor? Se quando o menino estava doente, o senhor estava naquele estado, agora que o menino faleceu? Eu disse, pois é. Eu orei a Deus para que o menino não fosse. Agora que o menino foi, só me resta fazer o quê? Orar a Deus e agradecer por tudo aquilo que ele me dá. Já que ele não pôde me dar o filho, então eu vou agradecer pelas outras coisas que ele me dá e a expectativa de ter um outro filho. Aí essa segunda gravidez é que vai nascer o rei Salomão. Então aí o que que você tem? Um indivíduo que tem o fervor de querer que as coisas não sejam como elas estão se desenhando, mas uma vez que elas se configuram, a pessoa promove um processo de aceitação. Então, nada garante que essa mãe que está lutando ardorosamente para manter a vida do seu filho, apesar do prognóstico não ser favorável, que ela vai fazer uma não aceitação quando a desencarnação acontecer. Ela está, talvez, vivendo plenamente o seu papel de mãe, se entregando para aquilo que a vida pode lhe dar. Porque quando a gente perde um filho, existe um instrumento que nos ajuda muito a passar por esse momento difícil, que é assim: ao invés de nós nos desesperarmos pela morte do filho que partiu,
é nós lembrarmos do período bom que ele nos deu na companhia dele e agradecermos a Deus pela possibilidade que ele nos deu dos anos, dos meses, dos dias que ele nos concedeu na convivência daquele que nos era tão caro. Então a gente vira o sentido da ideia, ao invés de olhar aquilo que a gente perdeu, olhar o que a gente tinha, que a gente teve e que a gente vai voltar a ter por conta da imortalidade, a chance de reencontrar com essa alma extraordinária que Deus nos concedeu para ser o nosso filho. E aí, na questão particular em que é colocada, em que uma mãe segue à risca a questão que o médico coloca, ela está corretíssima, ela tem que seguir à risca. Se a voz interior a ela diz que seu filho será curado, ela deve seguir à risca e manter a fé viva, porque de repente pode ser. Mas, se por algum motivo isso não acontecer, a gente não deve se desesperar com isso. Eu remeto a quem fez essa pergunta a procurar o capítulo 78 do Livro da Esperança, que fala sobre oração, fala sobre a prece, e diz exatamente isso. Orei para ter a abastança e veio a pobreza. Orei para ter a saúde e veio a doença. Orei para que libertasse da morte e o óbito veio. Orei para... Então, assim, ora para isso e recebe aquilo. E vai fazer uma análise de por que essas coisas acontecem e nos sinalizar o que é que a gente pode fazer para que a gente trabalhe a nossa força e fé viva como Davi, lutando, acreditando, buscando, indo no médico, fazendo um tratamento, tudo que for possível. Desencarnou, agasalharmos-nos na fé da imortalidade e nos fortalecermos para o futuro. Porque é assim que a gente tem que fazer. Enquanto a prova não terminou, nós temos que estar no combate, lutando com a fé viva. Aconteceu o que não se queria, mas a vontade de Deus soberanamente se impôs sobre a nossa, então a gente retoma os nossos destinos, rearruma as nossas rotas e segue à frente, na certeza de que Deus, o soberano Senhor, há de ter respostas para isso. E como a imortalidade é um tesouro inestimável, não perdemos os nossos entes queridos e amanhã nos reencontraremos numa situação muito mais venturosa do que a que nós temos hoje.